Saudações a todos, eu sou Caio Wolf para o Detetive do Improvável. Hoje nós vamos trazer um vídeo que faz não somente um estudo rápido sobre os últimos casos da ufologia, sobretudo nos Estados Unidos e na grande mídia, mas também faz uns links com casos mais clássicos que envolvem militares. Então espero que todos gostem e vamos começar nossa viagem de hoje. Décadas de mistério, OVNIs e militares. Vez ou outra, a gente sempre vê a junção desses dois elementos, né? Dos OVNIs e os militares. Os OVNIs vêm aqui e os militares ficam com a fama de recebê-los até de forma escondida, como já se falou em grandes países. Outros países como o Chile, seus militares são bastante hospitaleiros e seguem-os e tentam algum contato sem não necessariamente achar que são hostis ou atacá-los. O mesmo não é feito em outros, como os Estados Unidos, como vocês viram no último vídeo que nós apresentamos sobre a vulnerabilidade dos OVNIs. Então hoje nós vamos falar aqui sobre esses relatos que vão desde os anos 60 até 2023, no mínimo. Então, pessoal, essas incursões recentes intensificam preocupações da população em geral, que gosta do tema, e também de alguns governos. Um desses exemplos é, neste caso aqui, da base de Langley, que ocorreu em 2023, finalzinho do ano. Pelo menos 17 noites consecutivas, então não foi uma coisa ímpar. A coisa se repetia todos os dias, que se falou na grande mídia sobre esses enxames. Primeiro se falou em drones, a gente até foi um dos primeiros a mencionar na internet a questão dos drones, né? Que estavam aparecendo em fazendas, em bairros à margem dos municípios, em locais mais ou menos remotos, né? Que as pessoas se sentiam espionadas e por isso denunciavam a polícia. Esses drones que vinham e desapareciam sem fazer nada e também penetravam, como diz no slide, né, o espaço aéreo altamente restrito de bases, né, bases aéreas, onde se lança até, por exemplo, essa da Virgínia, que lança os caças F-22 Raptor. Pra vocês terem uma ideia, o caça F-22 Raptor foi um caça muito tido como inexistente, que era uma mentira, que era uma lenda. Na década de 90, final da década de 90, se falava que ele nem existia. Mas ele tem a capacidade de não ser apenas um caça altamente rápido e de um poderio armamentício, inclusive militar. Nuclear. Ele teria a capacidade de lançar um míssil nuclear. Então, por aí vocês tirem a importância dessa base. Testemunhas então descreveram objetos movendo em alta velocidade, tinha as luzes piscantes muito parecidas com os nossos drones, é verdade, vermelhas, verdes e brancas, e tinha um som comparado a também drones que foram ditos por uma frota de cortadores de grama. Então, se você ouve 100 ou mais de 100 drones trabalhando, eles vão parecer um enxame de algum tipo de inseto voando. Mas ninguém sabia até hoje o que realmente eram esses drones. Nunca nenhum grupo ou instituição assinou, né, essa questão desses drones. Se falou em parte que era uma divulgação de um show que ia ter e tal. Sério, gente, um show que ia ter o pessoal invadindo espaço aéreo de bases com F-22 Raptor. Essa é uma divulgação que poderia, né, ser extremamente suspeita. Então, de tão suspeitas, essas invasões levaram a reunião de emergência na Casa Branca. Isso foi relatado nos principais jornais daquele país. Essa é uma foto muito pobre, né, para a tecnologia de fotos que nós temos hoje, mas foi a que deu para trazer para vocês. Dá para ver aí um drone OVNI solitário com as luzes que não bate com as que são fabricadas, né?
Hoje a gente está um pouco familiarizado com as cores das luzes de um drone, né? Verde, vermelho, que já são utilizadas em aviões, que já são utilizadas em barcos para indicar o que é direito, o que é esquerda, se ele está indo, se ele está vindo na sua direção, etc. Então, outra dessas incursões ocorreu nas planícies centrais, no inverno de 2019-2020. Também houve outra onda de avistamentos misteriosos de drones. Foi essa eu tenho certeza que eu falei em algum material, não sei se um short do canal, sobre as fazendas do Colorado, de Nebraska, de que essas pessoas estavam procurando os xerifes da região e que os drones desapareciam no meio daquelas terras áridas, né, dessa região que a gente já sabe, e não se contentava só em tirar o sossego das pessoas nas suas varandas, mas também ia nada mais nada menos perto dos silos, os locais onde guardam os mísseis nucleares intercontinentais. Então, o que é que alguém vai divulgar um show numa região dessa? Não tem cabimento, não tem cabimento. E-mails internos de funcionários da base aérea de Warren revelaram preocupação e confusão, com um oficial, inclusive, negando categoricamente a propriedade das aeronaves. Não eram deles, talvez não fossem nem drones. A gente está relacionando porque hoje a presença de drones, sobretudo nos céus americanos, ela é uma realidade e não tem como a gente chegar e ignorar a possibilidade de ser drones, né? Mas que ninguém sabe de onde vieram, para onde foram, né? A quem pertenciam e qual o objetivo de estar ali, ninguém soube. Os relatos continuaram e incluíram luzes piscantes e até uma suposta nave-mãe que acompanhava esses drones menores. Muito esquisito. Fica uma coisa que não dá para afirmar que é extraterrestre porque parece drone. E ao mesmo tempo é drone, mas não tem um comportamento típico de alguém, de alguma instituição da Terra, entendeu? Essas foram algumas das imagens captadas até de cima, né, dessas legiões aí de luzes que pairaram na época. Então, houve também o grande evento da Frota do Pacífico, né, a Frota Americana, em julho de 2019. Os marinheiros a bordo desses navios de guerra ali, prontos e armados até os dentes, estavam ao largo da costa de San Diego e testemunharam, né, os seus navios sendo assediados, observados, estudados por várias horas ali, sem se importar com nada. E não foi também um evento isolado, se repetindo ao longo de várias semanas. Há vídeos dessas questões dos marinheiros terem filmado. Eu particularmente não vejo um objeto piramidal luminoso como a maioria defende. Acredito que a forma piramidal que os vídeos que vocês podem assistir aí da Frota do Pacífico se deva a uma distorção mesmo da lente. A luz está lá, ela realmente é estranha, ela realmente não é da Marinha, não é da Terra, mas a forma piramidal, para mim, na minha humilde opinião, foi uma distorção de luz. Mas constantemente vocês vão ver pirâmides voadoras de luz sobre os navios. É essa a menção que faz dos vídeos. Então o vice-diretor da Inteligência Naval chegou ao Congresso e falou que poderiam ser drones, né? Fontes da indústria de defesa apontaram que o comportamento dos objetos parecia ilógico para espionagem convencional e demonstrava tecnologia muito mais avançada. Há um ponto que os ufólogos sérios devem considerar. Na verdade, as Forças Armadas de qualquer país, mas também as americanas fazem muito isso, quando elas lançam algo novo, não colocam um catálogo distribuído para todos os seus comandantes e comandados, não, gente. Há coisas de ponta ali, de vanguarda, que vão ser testadas, que podem ser testadas até para ver a reação da própria Marinha, com armas secretas americanas assustando a sua própria força naval. Entendeu? Isso pode acontecer. Mas é preciso a gente considerar também a questão que não é tão comum assim.
e que depois, naturalmente, seria desmentido, seria informado que foi uma simulação, o mais verídica possível, e nunca isso aconteceu. Vai saber. Agora, que é fato que lá há uma grande dificuldade de se comunicar, né, porque eles disputam entre si. A Marinha disputa para ser melhor do que a Aeronáutica, que disputa para ser melhor do que o Exército, que disputa para ser melhor do que o FBI, que disputa para ser melhor do que a CIA, e termina uns guardando informações que deveriam dizer aos outros, entendeu? É mais ou menos isso que funciona. Então aqui foi uma dessas fotos, e é uma clássica foto, né, de uma nave triangular que fica ali meio híbrida, né, entre extraterrestre e terráquea, e que é citado muitas vezes sobre um triângulo negro, né, a respeito das pessoas que vêem um triângulo negro com essas três luzes nos vértices, e que seria sim produzida na Terra, pilotada por um americano lá dentro, rindo de você que está correndo com medo de um extraterrestre, e teria sido aprendido com aquela tecnologia reversa de Roswell, como a gente também citou já em alguns vídeos. Outro caso icônico aqui é o mais famoso de todos, talvez, o Enigma Tic Tac, né? 2004 foi o primeiro evento e se repetiu em 2014 e 2015, quando os caças da Marinha, os pilotos da Marinha na costa leste e na costa da Califórnia, sobretudo caças provenientes do USS Nimitz, né, o porta-avião de combate, e que por isso foi chamado de incidente Nimitz, que eles ficam eufóricos, né, gritando que estão com aquelas naves que se parece o docinho mesmo tic-tac, sabe aquele que você compra naquela caixinha de plástico? É por isso, lá também tem. Então, é de lá na verdade, né? Então, a nave tem um formato daquele docinho tic-tac e faz manobras impossíveis para a física conhecida e abusa, né, quando mergulha no mar. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Está falando aí de pilotos altamente treinados, como o comandante David Fravor e o tenente Ryan Graves. Foram eles que falaram que eram brancos e lisos na forma do docinho tic-tac. E não via assim um rastro de propulsão, um fogo ou algo que parecesse um rastro de uma turbina. Eram capazes também de parar no ar, acelerar instantaneamente a velocidades supersônicas que matariam um piloto que estivesse dentro. Isso é importantíssimo a gente destacar, né? E realizar essas manobras que desafiam as leis da física. Os casos, essas são as grandes questões do que está sendo observado. Desafiam as leis da física. Então não é só a gente ter aprendido, se não forem de fora da Terra, a gente aprendeu muita coisa que até a nossa física contemporânea não sabe, e eles estão guardando, né, esse conhecimento. Alguns foram também descritos um pouco diferentes, como cubos cinzas escuros dentro de esferas transparentes. Foram filmados. Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at Essa aqui é a clássica imagem da visão, né, do caça, onde ele está vendo esse objeto travado aqui na mira, e aqui vocês estão vendo as nuvens e como ele paira. O vídeo está em toda a internet.
há outros casos que também desafiam a física, que também são de destaque. Houve esse incidente da JAL 1628, que era um avião. Os pilotos japoneses, em 86, estavam voando lá na região do Alasca, né, e relataram um tráfego aéreo que não deveria estar ali. Então eles se viram acompanhados por 3 OVNIs iluminados, e eles incluíram, né, uma descrição como gigantesco, do tamanho de um porta-aviões. Então aqui não são naves pequenas, né, são naves gigantescas. A investigação da Força Aérea teria sido seguida por uma reunião na Casa Branca, que pegou todos os relatos e até desenhos feitos pelos pilotos japoneses, já que o Alasca é território americano, muita gente esquece disso, mas é. E a própria CIA, né, instruiu os presentes a manterem sigilo absoluto, porque na década de 80, esse fato foi em 1986, era esse o mundo que existia. Os ufólogos gritando lá de fora e os militares de dentro guardando seus segredos. Hoje isso está meio que invertido, né? Vai não vai, são os próprios militares que divulgam os vídeos. Vivi para ver isto. Aqui alguns documentos do avião de carga aqui, do JAL, nos céus do Alasca. Aqui foram os desenhos do piloto, desse também. E aqui uma arte pela descrição. É um caso muito interessante para se buscar aí os detalhes maiores. Então vamos aqui para 2 casos interessantes, Malmstrom e Socorro, mais antigos, mas bem clássicos, para que vocês que gostam de ufologia possam fazer essa ligação. Vocês viram, né, que eles saem atualmente, esses mais recentes saem aí, né, nas grandes bases e tal, de foguetes, atrás de mísseis internacionais. Seria isso então um caso novo? Vamos ver. O caso aqui foi relatado pelo tenente Robert Salas, e ele viu um OVNI avermelhado pairando sobre uma base aérea de Malmstrom. Essa ocorreu então em Montana e desativou os mísseis nucleares. Os 10 mísseis que a base possuía foram desmoralizadamente desligados. Sabe o famoso olhe se eu quisesse, né, que o povo diz hoje, né? Pois é, esse OVNI chegou lá e desativou o sistema de mísseis. Um evento que foi extremamente tido como secreto durante muitos anos, e que na verdade nunca chegou a ser totalmente aberto, né? E foi só mais vazamentos, e até os dias de hoje. Então essas ações que os OVNIs fazem diante dos nossos militares não é coisa nova, a coisa está se repetindo. Então isso é uma ilustração, e seria mais ou menos a questão deles estarem conscientes, né, das nossas bases, de para o que elas servem. O outro caso antigo que eu citei é o caso que ocorreu em Socorro, no Novo México, e foi onde o policial Luni Zamora perseguiu essa luz, né, que parecia uma chama de fogo no céu. É muito interessante essa descrição dele, porque parece aquela descrição dos ufólogos que veem os OVNIs presentes nos livros sagrados, como a Bíblia, né, das carruagens e das chamas no céu. Então, inocentemente, o policial descreveu da mesma forma. Encontrou, então, não foi só isso, né? Ele chegou a ver uma aterrissagem, porque ele chegou a ver a nave oval branca e algumas dos seus tripulantes, 2 figuras próximas, observando o chão, observando a vegetação. Isso teria realmente deixado marcas de pouso, como foi o tema do nosso último vídeo, e há evidências, né, da vegetação queimada. Aqui são fotos realmente verdadeiras do Zamora. Aqui ele descreveu onde estavam as marcas. São fotos clássicas da ufologia. E aqui ele mostrando a pesquisadores
aos seus colegas, né, de profissão, e uma pesquisadora colhendo, vendo as marcas, né, e os vestígios de vegetação queimada. Mas então, com tudo isso que acontece, esse comportamento às vezes passivo, às vezes extremamente até agressivo e, por não dizer, ousado dos OVNIs, o que nós teremos no futuro? Né? A persistência desses avistamentos, a tecnologia, né, que ainda permanece inexplicável, que eles ostentam diante das nossas mais avançadas máquinas, e essas incursões, né, que eles fazem nos nossos locais secretos, que a gente não consegue ir pelo grande poder de segurança, né? Ninguém vai e eles dão seus passeios ali. E fica o Pentágono estabelecendo algumas formas aí de lidar com a situação, né? De analisar esses swaps. E o potencial desclassificação de mais informações pelo governo pode ser o próximo passo significativo. Isso aí está dizendo que, com sorte, a tendência disso, eu acho essa questão aí muito positiva, muito positivista, é só você achar que essas questões das Forças Armadas estarem publicando vídeos e mais informações, não sei, eles são imprevisíveis, eles são de difícil trato desde sempre. Então, os 70 anos de ufologia não tem que, de repente, passar a agradecer e concordar com tudo que os governos e os militares destes governos apresentam para a gente. Eu acho que prefiro ficar com a minha paranoia, com a minha desconfiança. É isso. Tá abarrotado aí, gente, de casos para vocês saírem mexendo na internet, vendo com mais profundidade, buscando sites legais. Tem o site Fenômeno, o portal Fenômeno, que eu sempre recomendo, que é o maior arquivo de casos ufológicos aqui do Brasil, e é sensacional. Tem fotos, tem todo o material que vocês precisam para se aprofundar em qualquer caso ufológico. Espero que tenham gostado. Vamos aí voltar com outros temas, né? Sei que muita gente que acompanha o canal gosta aí da arqueologia misteriosa, e eu gosto ainda mais do que a própria ufologia, viu? Quando os OVNIs entram na arqueologia misteriosa, então eu acho sensacional. Então vamos trazer para vocês mais temas, e espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos.